Olá, seja muito bem-vindo ao módulo 5 da disciplina de Patologia Geral. Professor Diógenes aqui com vocês e mais uma vez nós vamos conversar sobre aquilo que você precisa focar no seu estudo. Esse módulo 5 a gente está falando sobre proliferação celular, adaptação e neoplasias. No módulo anterior a gente falou de inflamação, agora a gente vai dar uma observada nas características das proliferações, adaptações e neoplasias, ok? O que a gente tem que observar aqui é que a gente vai fazer uma introdução ao ciclo vital e patológico celular. Porque existe um ciclo vital, mas que no meio do caminho ele pode se transformar em o quê? Em patológico. Ou seja, existe um processo de proliferação celular e diferenciação. Esse processo ele é vital para o desenvolvimento e manutenção do organismo, ok? A diferenciação ele é um processo que garante as funções especializadas e o funcionamento integral dos tecidos, ok? E aí o que eu tenho? Eu quero que vocês foquem no que você está vendo aí do material sobre as respostas celulares e estímulos que a gente tem, especialmente do ponto de vista de adaptação. E se você observar isso direitinho, você vai conseguir compreender a relação que existe nisso com o surgimento de o quê? De neoplasias, ok? Então, compreendendo esse mecanismo que eu estou conversando aqui com vocês, que é um mecanismo que é fundamental, a gente vai entender o estudo patológico da coisa, ok? Então, vamos lá. Na minha ideia central, como a célula vai reagir aos estímulos? É isso que você tem que pensar. O material a gente está conversando aí sobre isso, ok? Essa reação é uma resposta. Toda vez que eu falo em respostas ou reação, eu estou falando a estímulos específicos, que podem ser hormonais, podem ser funcionais, mas também pode ser a agressões. E quando eu falo agressões, eu falo de tudo. Tá? Eu falo mecânicas, eu falo químicas, eu falo de micro-organismos, eu falo biológicas e assim sucessivamente. Levando isso em consideração, o material está trazendo para vocês 3 formas disso acontecer. Adaptação, que ela é reversível, lesão reversível e lesão irreversível. Então, quando eu falo de adaptação, eu tenho alterações, por exemplo, de volume, do número, tá? Ocorre uma pequena diferenciação celular aí. Então, eu falo de o quê? Eu falo de hipertrofia, eu falo de metaplasia, joia? Isso é reversível. Quando eu vou na lesão reversível, eu falo de degeneração. Quando eu falo de degeneração celular, ela pode ser gordurosa, por exemplo, tá? Agora eu tenho algumas que são irreversíveis. Aí eu tenho a morte da célula por necrose ou por apoptose, que é o quê? Que é a morte programada. Tá joia? A adaptação envolve modificações. A gente tem que levar isso em consideração e o material está deixando isso claro, tá? E essas modificações, elas vão estar justamente aonde? Nos sistemas regulatórios, principalmente aonde? Da divisão celular. E é onde eu posso ter problema. Então, nesse módulo de entender, a gente vai falar das adaptações do ponto de vista de metaplasia, por exemplo, e depois a gente vai especificar algumas outras coisinhas que podem ocorrer. Quando eu falo de metaplasia, eu falo de uma mudança reversível de um tipo, tá? Um tipo de tecido no adulto para um outro de uma mesma linhagem. Então, fica atento no que está descrito aí sobre metaplasia. Então, esse novo tecido oferece maior resistência ao estresse. Digamos assim, se isso fosse na tua pele, tá? Esse teu epitélio ia ficar o quê? Mais forte. Existem mecanismos genéticos, então envolve a inativação de genes da diferenciação original e aí eu tenho uma depressão dos genes que induzem uma nova diferenciação. Então isso pode ocorrer? Pode, está programado, está tudo certinho. Então o processo de adaptação, ele pode levar também, mesmo tendo todo, digamos assim, esse código, essas questões genéticas já envolvidas, ele pode levar à perda de funções essenciais. Então, dê uma aprofundada no estudo do que é uma metaplasia. Eu deixei alguns exemplos aí, eu falei de metaplasia para vocês intestinal e no estômago, tá? Para que você possa entender quando elas ocorrem
e a resposta inflamatória que vem por conta do que está acontecendo. Então vamos lá. Exemplo clássico que eu tenho de adaptação é uma inflamação crônica que eu posso ter, por exemplo, no estômago. Essa inflamação crônica, ela é chamada de gastrite, ok? Essa gastrite, ela vai trazer, ok, na morfologia que eu tenho lá, que já tem presença de células caliciformes, de células, ok, em bordas em escova, ok? Ela vai trazer ali naquela mucosa gástrica que está normal, algumas modificações nessas características. Só que isso ela é o quê? Ela é reversível. Você pode depois ver e classificar como completo as modificações, ou você pode classificar como incompleto, bem definido ou indefinido, ok? Então, trouxe o exemplo para ajudar você a estudar melhor esses fatores que ocorrem na metaplasia. Então, a metaplasia, ela vai ocorrer, tá? Em uma questão de gastrite, que está sempre sofrendo, ok, esses processos inflamatórios, uma maior resistência. Mas vai acabar por conta disso, tá? Porque vai deixar o tecido mais espesso, mais grosso, vai acabar alterando a funcionalidade gástrica. E aí, nessa tentativa, eu posso ter alterações em absorção, por exemplo, tá? De algumas coisas que precisam já ser absorvidas no estômago, ou até mesmo na liberação e no bom funcionamento do ácido clorídrico, ok? Outro tipo de adaptação que eu tenho é a hipoplasia. A hipoplasia, ela é definida como uma diminuição no número de células, hipo, né? De um tecido ou um órgão. Aí eu tenho ele afetado, porque ele fica menor do que o normal. Ficando menor do que o normal, ele vai manter a sua estrutura básica, mas a funcionalidade ela vai ficar prejudicada. Então, geralmente resulta em uma demanda funcional reduzida, tá? Ou então, dependendo do que seja, de a ação hormonal que vai estar o quê? Alterada. Exemplo, já que a gente está dando exemplo lá em cima, deu da parte gástrica, quando eu tenho hipoplasia testicular. Quando eu tenho isso acontecendo, eu tenho uma redução das células de linhagem germinativas. Porque o que vai acontecer? Fibrose nos túbulos seminíferos. E aí eu vou ter uma diminuição na produção de esperma, que pode levar o indivíduo a ficar o quê? Estéril. Então pode prejudicar a funcionalidade. Ok? Dentro do que a gente está olhando aqui, a gente precisa, dentro do meu roteiro e do conteúdo que está aí para você ler, você precisa olhar as alterações de desenvolvimento e crescimento. Essas alterações elas são chamadas de o quê? Atrofia, hiperplasia e hipertrofia. O que é a atrofia? A diminuição do volume de células, entendeu? De um órgão junto. Então eu tenho uma diminuição. A hiperplasia é o aumento do número de células. Lembrando que a hiperplasia ela é reversível, ok? Já a hipertrofia é o aumento do volume celular, tá? Sem o aumento no número de células, que também é reversível. Essas alterações de desenvolvimento vão trazer modificação o quê? Na forma, no formato, ok? E aí eu tenho algumas características que vocês precisam estudar que estão assim, aí. A famosa agenesia, ok? Atresia, ectopia. Precisa estudar isso aí e ver as definições, porque essas alterações de desenvolvimento que vai modificar a forma, em determinado momento, também altera o desencadear das funções por essas estruturas, ok? Então, é interessante a gente entender essa classificação por quantidade e por qualidade, ok? Um ponto de vista do que a gente está conversando aqui. Outra coisa que a gente tem, já que a gente acabou de falar de hipoplasia, a gente tem também as displasias. A displasia fica aí um asterisco bem grande para vocês, grudando na testa. Ela é uma ponte para o que a gente chama de malignidade, ok? A displasia é uma proliferação
celular excessiva com escassez de diferenciação. E aí é onde eu tenho problema. São células que exibem ou se exibem de forma o quê? Atípias, ou seja, com a cariomegalia ou cariomegalia, número ativo de células excessiva. E aí eu tenho frequentemente isso sendo chamado de neoplasia intraepitelial. Devido ao quê? Devido ao seu potencial de se transformar em uma célula maligna, ok? Embora possa regredir, deixar isso bem claro, acho que eu coloquei isso aí na apostila, embora ela possa regredir, a displasia é considerada uma lesão precursora de malignidade. Então, aprofunda sobre isso, tá? Dá uma olhada aí no conteúdo, tá bom? Levando isso em consideração, já que a gente está tocando nesse assunto, vamos falar um pouquinho de neoplasia, que é uma proliferação anormal e autônoma, ok? Dentro desses tecidos. Então, ela é uma proliferação de célula anormal e ela é o quê? Descontrolada, ok? Ela tem autonomia, significa então que essa proliferação persiste mesmo sem o estímulo que a iniciou. E é aí que mora o perigo, tá? Isso traz aí uma série de repercussões que eu estou trazendo para vocês aí na apostila e que vocês têm que ficar atento no estudo de vocês. Existe uma diferença em hiperplasia e metaplasia, que são o quê? Adaptações reversíveis e reguladas. Mas a neoplasia, ela apresenta perda ou grande redução de diferenciação celular original. E é aí onde mora o perigo, ok? Então fiquem atentos quando vocês estiverem lendo e estudando isso, ok? Vamos dar um exemplo. O exemplo está aí na apostila, eu vou falar um pouquinho dele, ok? Teratoma ovariano. Teratoma ovariano é uma neoplasia. É um tumor, tá, que tem origem lá nas células germinativas. Vou falar do teratoma ovariano porque a gente acabou de falar dos testículos, ok? E aí o que eu tenho? Lá nas células que são o quê? Totipotentes ou multipotentes. Aí essa composição vão, digamos assim, vão incluir tecidos que são derivados de mais do que um folheto embrionário. E aí o teratoma benigno, digamos assim, ele é o que a gente chama de um cisto maduro, ou que ele apresenta tecido bem diferenciado e maduro, tá bem? Então, quando você estiver estudando, dá uma olhada nesse exemplo, entenda dentro desse exemplo como você consegue diferenciar a questão de ser algo que possa ser benigno ou possa ser maligno, ok? Mesmo com essa proliferação, digamos assim, desordenada, ok? Em cima disso, eu acabo tendo lesões, tá? Proliferativas. Eu dei o exemplo aí para vocês com relação a lesões proliferativas, eu dei o exemplo do HPV, tá? Porque em patologia a gente fala de inflamação, mas a gente fala de agressão através de micro-organismos que me leva ao quê? A processos infecciosos. No caso da relevância do HPV, é a relevância do codiloma, tá? Então, o vírus, ou o papiloma vírus humano, tá? Ele vai ficar propenso, ok? A um tropismo pelo epitélio quê? Pelo epitélio escamoso. Então, ele pode causar lesões proliferativas benignas ou então tem um potencial maligno levando a uma displasia cervical. E aí é onde eu tenho o famoso quê? Aparecimento do câncer do colo do útero. Então, leve em consideração esses exemplos para entender a questão de neoplasia e displasia, para a gente poder chegar ao nosso último módulo falando realmente do câncer, para que vocês possam compreender melhor e fechar a disciplina com chave de ouro. Então, meus queridos, a gente se vê daqui a pouco no módulo 6.